Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nitrini, Sérgio Magalhães e mais uma vez a nossa mamãe Érica está com o nosso querido pequeniníssimo Noah e não participará mais uma vez. E hoje nosso bate-papo será sobre a cabeça do atleta amador. Sempre que falamos em performance, seja amadora ou profissional, sempre lembramos dos treinos, dos tempos, das marcas, dos laps e potência. Mas esquecemos muitas vezes de um ponto extremamente importante que é a cabeça do atleta. Essa busca incessante por performance, por resultados, por aparência, pode não ser saudável fisicamente e até causar lesões, overtraining, heads, entre outras. Mas, e mentalmente, quais aspectos psicológicos estão envolvidos nesse processo todo? Para falarmos sobre a parte psicológica do atleta, vamos receber hoje a doutora Carla de Piero, graduada em Psicologia pela PUC São Paulo, especialista em Psicologia e Terapia Analítico-Comportamental, é também psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil e das Confederações Brasileiras de Tênis e Ginástica, atuou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e está envolvida na preparação mental dos atletas que vão para Tóquio 2020. Autora do livro Léo, é triatleta amadora desde 98, 2 vezes Ironman Finisher e 7 vezes na distância 70.3. Ufa! Seja bem-vinda, Carlinha. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, gente. Eu tô super contente de estar aqui com vocês e até que enfim vocês me chamaram, né? Agenda. Você tava queirosa, né? Fala a verdade. A agenda da Carla não era, tava difícil. Você tava queirosa, né, Carlinha? É muito atarefada, viaja demais. O Wagner, você não vai chamar a Carla de anciã? Aqui, o Wagner sempre me chama de ancião, porque eu comecei em 97, a Carla começou em 98. Você também vai ter que dar agora uma cornetada. Mas posso falar, ela é mulher e linda, você é homem feio, Beto. Que jeito que eu vou... Ela é mais conservada que eu. Então, se fosse por idade, eu comecei em 96, antes de você. Então, eu que seria o ancião. Acho que não é por isso. Né, e o pouco cabelo. Carlinha, vamos começar aqui, ó. Quero saber o seguinte. Conta um pouco essa sua paixão pelos esportes, como o triatlon entrou na sua vida, de onde veio a inspiração para se tornar uma psicóloga esportiva. Tem a ver isso? Tem essa relação de você já ser praticante? Conta para nós um pouquinho. Tem tudo a ver. Eu comecei no triatlon como você falou, em 98, inspirada um pouco pelas mulheres que faziam triatlon e que eu conhecia. Eu sempre fiz esporte, sempre nadei desde pequena, sempre joguei, né, handball na escola, fiz jiu-jitsu junto com meu irmão e sempre adorei esporte. E aí eu comecei o triatlon junto com a faculdade de psicologia. E eu me apaixonei pelo triatlon e eu falei assim, não existe a possibilidade de não trabalhar com esporte. Eu descobri que existia a psicologia do esporte dentro da faculdade, falei, é isso aqui que eu vou trabalhar. E como eu sempre fui competitiva e como eu sempre gostei de competir, eu sempre quis trabalhar com os atletas competitivos e com os atletas olímpicos. Então, eu já fiz completamente, eu comecei a estudar psicologia e já comecei a pensar onde eu ia fazer a especialização e já comecei a ver como que eu ia trabalhar com os atletas de alta performance. Então, está completamente relacionado o fato de eu sempre gostar de esporte, começar no triatlon e querer trabalhar com psicologia do esporte, com atletas de alto rendimento. Carlinha, e diz uma coisa, o que é mais difícil, trabalhar com atletas amadores ou profissionais? Ou, assim, a cabeça do ser humano é uma coisa complexa e independe se ele é profissional ou amador. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, é tão difícil trabalhar com atleta profissional quanto é difícil trabalhar com amador, e os problemas e as complexidades são muito diferentes. O atleta profissional, ele tem uma pressão que a gente também recebe. O treinador recebe, a psicóloga recebe, o físio recebe. A gente precisa entregar performance. Então, essa é a grande complexidade. O atleta está sob esse efeito. Ele também exige demais dos profissionais. Então, essa é a grande complexidade da alta performance. No esporte amador, o atleta também quer que você melhore ele. Só que eu não estou sob aquele efeito do ambiente. E eu também estou sob efeito de ser uma psicóloga que quer trabalhar com saúde. Tanto no alto rendimento quanto no atleta amador, esse é o nosso primeiro olhar. Esse atleta está do ponto de vista mental saudável? Ele está conseguindo produzir?
ele tá sob efeito de algum distúrbio que pode estar incapacitando ele. Então, com os atletas amadores, eu vou olhar para a saúde sempre em primeiro lugar, mesmo que ele me traga uma queixa de performance, e eu vou adequar com ele essas expectativas, né? O atleta de alta performance, ele vem com a performance, a gente vai trabalhar isso, ele vai ter queixas, eu também vou precisar trabalhar para gerar equilíbrio e saúde mental para ele, mas no atleta de amador, eu vou bater muito na tecla de saúde, muito, e eu faço isso com todos eles, porque não é o trabalho deles, porque eles não ganham para isso e porque não dá para o esporte tirar a saúde mental deles. Ô, Carla, a gente fala muito, né, de o corpo saudável, né, atividade física, treino, alimentação, sono, e a mente saudável? Como que a gente cuida da mente? Então, Fácil essa a pergunta, mente saudável deveria ser a prioridade, né, Beto? Porque se você tem um corpo razoavelmente bom ali, se você tem performance, mas se você não tem uma mente saudável, você não tem nada. Né? Se você tá ansioso, se você tá instável, se você não tá dormindo bem, se você tá deprimido, o que importa o resultado que você tá tendo? E pior, um atleta que tá assim, ele pode até estar tendo um resultado a curto prazo, mas esse resultado não vai se manter. Se ele não estiver bem emocionalmente, ele vai quebrar mentalmente e fisicamente mais cedo ou mais tarde. Então é super importante, em primeiro lugar, a gente tinha que estar considerando a saúde mental para a gente trabalhar a performance, né? Entender o esporte como, em primeiro lugar, um instrumento para trazer saúde física e saúde mental. Que bacana. E me fala uma coisa, e que práticas no dia a dia, Carlinha, você acredita que podem funcionar bem ou ajudar na saúde mental dos atletas, principalmente os amadores? Wagner, eu acho que, em primeiro lugar, a gente ajudar os atletas a se conhecerem, a entenderem os seus próprios limites, a olhar mais para dentro e menos para fora, né? Atualmente, a gente está olhando muito para fora, para o que eu quero, né? Eu quero chegar aonde, quem são as pessoas que são as minhas inspirações, eu tô olhando menos para dentro. Qual que é a minha rotina? Qual que é a minha demanda no dia a dia? Qual que é a capacidade que eu tenho? Qual que é a minha história com o esporte? E o que eu tô fazendo com tudo isso? Né? O quanto que eu ganho com o esporte? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente olhar para o atleta, para a vida dele, né? Para o atleta amador, como que o esporte entra na vida dele? Qual que é a função que esse esporte tem? Ele tem função de momento de descompressão, de distração, de lazer, ou é um momento que ele se sente completamente competente, ele recebe atenção, ele se sente importante? É para isso que a gente tem que olhar. Esse atleta precisa se conhecer, ele precisa olhar mais para ele. Se ele só olha para resultado, se ele só olha para recorde, ele pode deixar escapar coisas super importantes que são muito específicos da vida dele, da história dele, e passar por cima disso. Isso trazer um prejuízo e ele instalar, às vezes, até um distúrbio aí complicado na vida dele, que não precisaria estar ali. E eu tenho só mais uma dúvida, então eu vou até, Beto, segura um pouquinho. Eu quero saber o seguinte, por que existe psicólogo esportivo relacionado ao atleta e não existe um psicólogo esportivo relacionado ao coach? Ou não se fala muito sobre isso? Porque o coach já tá doido, não tem mais volta, é por isso. Eu também acho, mas eu queria escutar a real, né? Não tem cura mais. Wagner, o trabalho da psicologia do esporte é também com coach, é também com treinador. A grande maioria dos meus, dos atletas profissionais que eu acompanho, eu tô assim, semanalmente em contato com o treinador. Ele também está me passando o que está acontecendo, ele também fala das angústias dele, das dúvidas dele, e eu também estou apoiando esse treinador, porque é muito duro ter que lidar com vários perfis, com respostas completamente diferentes, com gente muito feliz, gente muito triste, gente muito agressiva. Então, isso tudo faz parte do suporte aí, do trabalho da psicologia do esporte, também ajudar o coach. Eu, depois que comecei, eu não acho essa dificuldade toda que você tá falando, até porque depois que eu comecei a tomar aí uns 2, 3 tarja preta, eu tô tranquilo, tudo muito bem. Não, eu ia... A pergunta... Acabando aqui, ele vai marcar a hora, viu, Carlinha? Pode deixar. A pergunta que eu ia fazer, você meio que já respondeu, cara, que eu ia falar, porque muitas vezes a prática esportiva para nós amadores é uma válvula de escape, né? A gente tá ali treinando, competindo com a gente mesmo, né? Mas para aliviar o estresse do dia a dia, para ter um momento seu, né?
E a gente vê hoje que o pessoal, a grande parte dos amadores, se cobra demais pro resultado, né? E aí isso acaba virando problema, que é o que você acabou de falar, né? Quando a gente consegue antecipar isso, quando que isso começa a virar um problema? Beto, eu acho que quando você traz esse exemplo, né, eu acho que tem a ver com a função que o esporte vai ganhando na vida das pessoas. Quando o esporte deixa de ser só um ambiente de saúde, de estar com os amigos, de você se sentir bem, e ele entra para ser um ambiente de performance, né, onde eu preciso de resultado, eu preciso mostrar os meus resultados, porque a partir disso eu ganho likes, ou eu me sinto importante, ou eu ganho identidade. É isso que tem acontecido. Né? Muitas pessoas ganham uma identidade que elas nunca tiveram, um respeito que elas nunca tiveram e que o esporte dá. E que antes o esporte só dava para o campeão olímpico. Hoje, né, dentro do mundo amador, uma pessoa que consegue ir para a Kona, ela tem um respeito que talvez, né, só um atleta que vai para a Olimpíada, sei lá, para os Jogos Pan-Americanos teria. Então, essa função de ganhar esse espaço, né, eu acho que esse não é o grande problema. Eu acho que se você consegue lidar com isso, maravilha, mas se isso vira a única coisa da sua vida, a gente pode, né, ter alguns desdobramentos. E na verdade a gente vai esquecendo as bases da importância do esporte para a saúde física e mental, né? Então, em primeiro lugar, o bem-estar físico e emocional. Se eu tô achando que eu tenho obrigação de levantar para treinar, se eu tenho obrigação de cumprir a minha planilha para o meu treinador, tem alguma coisa errada. Né? E aí, eu acho que o coach, né, o treinador tem um papel fundamental para ajudar nesse equilíbrio, né? Mesmo os treinadores que estão aí para treinar alta performance dos seus atletas amadores, é importante a gente ajudar o atleta a encontrar esse equilíbrio. A gente falou na gravação anterior aqui, que a gente gravou com o Tony, um pouco sobre essa exposição exagerada nas redes sociais, né? Que é o que o Betão estava comentando. E hoje tem uma disputa muito grande e uma distorção muito do mundo real desse mundo virtual. Existe algum tipo de transtorno ligado a essa busca pela imagem perfeita, Carlinha, pelo corpo perfeito, pela performance perfeita? Você trata, e existem casos que acontecem de pacientes teus que você entra muito nesse assunto das mídias sociais. Como é que você enxerga isso? Olha, isso acontece tanto com atleta profissional quanto amador. Eu já acompanhei uma atleta amadora que ela falava: Carla, eu preciso postar todo dia, porque os meus fãs querem saber o que eu fiz todo dia. E ela falava que o quanto que era difícil fazer isso, era difícil todo dia ter um treino bom, mas que ela tinha dificuldade de não postar todo dia, porque senão ela perderia as pessoas que acompanham ela e que ela estabeleceu uma relação afetiva e tudo mais. Acontece também com os profissionais. E os profissionais, eles têm uma relação com a mídia que é importante, eles precisam divulgar as marcas deles, mas eles não podem ficar tanto tempo dentro da rede. Eles têm que descansar, eles têm que focar naquilo que é mais importante para eles. Então, com alguns atletas profissionais, junto do treinador e da comissão, inclusive do médico e da médica, a gente teve que falar: reduz o tempo na rede social, não tá legal. Né, o jeito que você está fazendo. E essa pessoa, né, falava: puxa, mas que difícil que é, porque eu já estabeleci uma relação, uma conexão. Então, gente, tem uma adição. É importante as pessoas saberem disso. A relação com a rede social, ela cria uma dependência. Né? Qualquer like que a gente recebe, a gente produz dopamina no nosso cérebro. A gente é viciado em rede social, a grande maioria de nós. Quem ainda tem os seus seguidores e tem toda essa interação, ainda mais. Isso é um problema para atleta profissional, porque ele fica muito tempo na rede, enquanto a dopamina dele tem que vir do treino, tem que vir da sensação de competência. E digamos que é a mesma coisa para o atleta amador. A dopamina dele tem que vir da sensação, do prazer dele com o esporte dele, com os amigos dele, com a prática dele. Ela não pode vir da rede social. Isso é um problema, porque aí a gente ganha essa relação de dependência. Preciso treinar para postar. O prazer está em postar e não em treinar. Esse é um perigo que a gente tem no esporte amador. Ô Carlinha, e falando um pouco sobre profissional, né? Você viaja muito, acompanha várias delegações brasileiras, né, de atletas, e a gente estava conversando aqui no podcast anterior com o Tony Kanaan, que é um grande piloto, e ele fala que ele enxerga uma dificuldade muito grande de alguns atletas aqui no Brasil, que são amigos dele,
de ter um suporte técnico para esse dia a dia, né, vamos dizer assim, do marketing, das mídias sociais, né? Ou por falta de condições financeiras, realmente, então acaba tendo ajuda do parente, ajuda da irmã, não sei o quê. E aonde, muitas vezes, nos Estados Unidos ou em outros países do mundo, existe uma forma mais profissional de se lidar com isso. Quer dizer, a pessoa pode investir numa pessoa que vai ajudá-la a cuidar dessa parte, né? Quase como um secretário, um advisor disso. Em todas essas suas andanças com os atletas profissionais que você tem, você enxerga isso? Realmente falta esse suporte, não só para as mídias sociais, mas o suporte técnico de organização dos treinos, organização de rotina, onde o atleta vai ficar, tudo isso. O Wagner, inclusive, a gente comentou isso em outro podcast, que é uma coisa que é essencial para o atleta profissional, que ele tem que chegar e a última preocupação que ele tem que ter é com a rotina ali da onde ele vai ficar, o que ele vai comer. Quer dizer, ele tá lá para treinar e para performar, né? Então, vou te contar, a nível olímpico, Serginho, isso não é um problema. Eles têm toda uma estrutura, tá tudo pronto quando eles chegam, tá? Então, talvez os atletas que ainda estão chegando nesse nível, eles não tenham isso, tá? Suporte de um agente, de uma pessoa que mexa na mídia social deles. Alguns atletas têm, outros não têm. E você que trabalha com isso deve saber que quem segue na rede social gosta mais de ver o atleta pegando na mão na massa e ele escrevendo, né? Então os atletas também sabem disso e eles preferem colocar ali a mão na massa. Mas alguns têm sim um suporte e isso facilita bastante. Mas o que eu vejo? Atletas muito bem-sucedidos e que tem esse equilíbrio mental e tem essa noção e toda essa organização, eles têm a hora certa para entrar no Instagram e para postar. Eles colocam na rotina deles quanto tempo que eles vão gastar com isso, né? Vou te dizer, não é a maioria. É a minoria que consegue ter essa estratégia, esse autocontrole. Porque é autocontrole mesmo, né, gente? A gente mesmo, eu mesma, vira e mexe, tô no Instagram, tô lá vendo, curtindo, né? Então é uma questão de autocontrole. E esse é um repertório que ninguém ensinou a gente. Porque ninguém imaginou que a gente ia precisar dessa habilidade de ter autocontrole e gerência de uso de rede social. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é um problema, é que assim, os atletas profissionais eles precisam postar, que nem você falou. Só que a gente tem também os atletas amadores que postam de uma forma muitas vezes louca e que às vezes, e muitas vezes, tem muito mais apoiadores e patrocinadores devido a essa exposição. Como que é falar para um atleta, olha, você precisa sair da rede social, sendo que ele tá vendo o atleta amador muitas vezes ter sucesso com essa exposição e atraindo patrocinadores? Carlinha? Difícil, né, Wagner? Tá vendo como é sedutor? Como que a gente vai falar para alguém não posta seu treino se o outro que tá postando tá ganhando suplemento, marcas, né? Aí, Wagner, eu acho que entra informação, né? A gente contar pro atleta que essa questão vai ser importante ele conseguir lidar com o uso da rede e a gente tem uma capacidade básica de uso de energia, gente. É simples assim. Se a gente gasta tudo que a gente tem física e mentalmente, a gente entra em burnout. Simples assim, né? Então, um bom atleta precisa saber fazer essa gestão de como eu vou gastar a minha cabeça, a minha energia mental e como eu vou gastar a minha energia física. Então, é importante ele conseguir fazer essa gestão. E aí, tem questões de valores, Wagner, sério. Vai ter gente que vai querer muito mais e vai gostar mais, porque é mais vaidoso, porque ele quer mesmo uma marca e porque ele quer mesmo e gosta dessa coisa de estar mais nas mídias, do que um outro que gosta mais do prazer de competir, de estar com os amigos. Então, vai ter a ver muito com perfil de personalidade, com valores e o que é importante para a pessoa. É difícil, a gente não vai conseguir mudar o comportamento de todo mundo, mas a gente pode informar das possíveis consequências de um excesso de uso de rede ou de necessidade de postar o treino, né? E eu acho que, repetindo, a dopamina do atleta tem que estar no treino, na gratificação do treino e não da postagem. E isso porque a postagem também gratifica muito, só que ela não pode estar em primeiro lugar. Tem que estar ali na sensação e na gratificação do treino. Carla, a gente, só saindo um pouquinho desse foco, né, a gente vê muito depressão, né, atletas com depressão, às vezes até com uso de dependência química, né, e parece ser mais comum do que a gente até imagina em atletas profissionais, esse tipo de coisa, né.
o não atingimento dos objetivos, né? Pressão por resultado, parece que é o principal causa disso, né? E nos atletas amadores, você observa esses mesmos problemas? Existe um crescimento disso? Né? Como você vê isso? Então, a depressão do atleta profissional, né, tem a ver não só com o não alcance dos resultados, mas com tudo que tem ao redor da vida dele. Então, se ele tá machucado, se ele saiu do time titular, se ele tem diversos fracassos sucessivos, se ele começa a perder patrocínio, então o ambiente onde ele vai tendo um monte de perda aumenta a chance dele desenvolver uma depressão. Se de repente o mundo para, né, ele ia para uma Olimpíada, estava prontinho e agora ele não vai mais, então isso tudo influencia, tá? O atleta amador também está sujeito a tudo isso. Também está sujeito a perder coisas. Quando ele lesiona, ele perde o treino. Se o treino é muito importante, isso é uma grande perda. Se ele perde uma relação positiva, sei lá, com um amigo, com um treinador, se ele perde essa sensação de que ele é importante, se ele perde sensação de competência, ele também pode deprimir. Eu já acompanhei alguns casos de atletas que deprimiram em razão de vários fatores, inclusive de fatores esportivos, inclusive de perdas esportivas, né? Então, isso pode acontecer. É multifatorial a questão da depressão, mas tem muito a ver com essa, né, como ele vai se relacionando com um ambiente onde tem várias perdas. E gente, é mais comum do que a gente imagina a gente ter atletas deprimidos e ansiosos, tá? E não importa se eles são amadores ou profissionais. É muito, muito, muito comum atletas ansiosos e atletas deprimidos. E só juntando aí com um diagnóstico, né, dentro do esporte, a depressão é um primeiro sinalzinho, né, a falta de vontade de treinar, perder o gosto ali pelas coisas, é um primeiro sinal de overreaching, overtraining. Então, antes, né, dos dados fisiológicos, um atleta que começa a se sentir assim, ele pode estar dentro de um momento de sobrecarga física e emocional. Eu acho que, de novo, a gente volta nesse assunto, né, que é por exemplo, até a gente tem hoje, por exemplo, Strava, né, a pessoa tá todo treino, no nosso caso aqui, né, no triatlo, no ciclismo, na corrida, todo treino o cara tá competindo, né, ele sai todo treino para tentar um para tentar bater alguém, para tentar um RP, para tentar postar e acho que isso vai gerando uma coisa que, pô, a gente não tem que competir todo dia, né, a gente treina para competir um dia só, na verdade, né, então acho que essa competição diária e aí acaba, de repente, frustração, né, acho que isso acaba também atrapalhando demais, né? Essa obrigação de todo dia ter que fazer alguma coisa nova. Você sabe que eu acho que essa é uma característica que diferencia o atleta profissional do amador. Porque o atleta profissional, ele sabe que tem um planejamento e que tem etapas. E, óbvio, ele conheceu e passou por todas elas. Então, ele sabe que não precisa competir necessariamente naquele treino, que aquele treino tem uma função. Se é um treino regenerativo, ele é importante porque no dia seguinte que ele vai ter que fazer o treino mais forte, né? Então, de uma maneira geral, os atletas profissionais, eles conhecem esse percurso, né? Essa informação a respeito de treinamento. Acho que eles questionam acho que eles questionam menos o treinamento, né, do que o amador, né? Tem isso também. Eles respeitam o treinador num nível que é assim, eu tô com esse cara porque eu faço o que ele manda, assim, porque eu confio nele. Óbvio que também tem relações ali que às vezes se estremecem, tem atleta muito experiente que dá pitaco, e aí o treinador aceita porque ele sabe que, opa, peraí, tem uma informação importante aqui que a gente então tem que adaptar, né? Mas ele conhece, ele sabe como que tem que ser feito esse treinamento. O atleta amador, às vezes ele não conhece a respeito de treinamento, ele se questiona, ele aprende a gostar do treino quando o treino é forte, quando ele vai bem no treino, e aí ele fica quase que todo treino é um treino de força, todo treino é um treino que ele tem que deixar a vida, todo treino... E não é assim. Se a gente for olhar, e o Wagner pode explicar pra gente, né? Tem toda uma periodização do treinamento, tem todo um monte de coisa que precisa ser feito para a gente desenvolver cada uma ali das habilidades do treino. Então, eu acho que isso, se a gente der mais informação pro atleta, isso pode ajudar. Eu conto para vocês que eu dou essas informações para os meus atletas amadores, só que os meus atletas amadores que já são viciados em esporte, não importa a informação que eu dê, eles não conseguem. E a gente, né, Wagner? Não tem. A gente dá a informação. Se ele já está adicto
né, ao esporte e adicto a esse jeito de treinar, é quase que tirar o cigarro do fumante, né? É muito. E muitas vezes ele já teve resultado dessa forma que treinou e acredita que esse é o melhor caminho, quando na verdade ele tá aquém do potencial que ele poderia atingir, né? Existe um problema muito grande que eu observo, que é o nível de informação. Eu sempre gostei muito de dar informação pro atleta. Eu entendo que o atleta, quanto melhor informado ele esteja, melhor ele vai respeitar o treino, entender o treino e vai evoluir, né? Isso é um ponto que se tem. O outro é que a quantidade de informação que esse atleta tem hoje em dia, né, de métricas e números, eles começam a ler algumas coisas e eles entendem o produto final. Eles não entendem os mecanismos que se utilizam para chegar nesse produto, né? Então ele só avalia o produto final, que são os números, de forma errônea, né? Então você pergunta assim pro atleta, qual é a porcentagem ou qual a intensidade que você tem que fazer determinada prova? Ele sabe. Aí você pergunta para ele alguma coisa mais fisiológica, ele não tem a menor ideia, então ele não consegue ter uma integração maior ou ampla para ter uma leitura, né, real da modalidade dele, do momento dele, e isso é um fator que complica. O atleta, ele realmente, o amador, ele visa simplesmente bater um recorde pessoal a cada treino, né, e a gente sabe que isso por uma questão fisiológica e devido à demora de alterações funcionais e estruturais no próprio organismo, né, mental inclusive, demora. Né? Demora, não é do dia para a noite, né? Isso é um grande problema em controlar. E o que vocês estavam falando sobre as redes, né? Vem muito isso, porque ali o que é postado, né? Mostra para ele um mundo de Bob, né? Mostra aquela coisa assim, olha, eu performo todos os dias, eu fiz um tempo melhor que o seu e agora você tem que buscar isso, né? Parece que é essa informação que se dá para esses atletas amadores. Isso me preocupa muito, muito mesmo. E Wagner, você está falando de um aspecto, né, que é do tempo, mas a gente tem um aspecto que é físico também. E aí é o impacto nos comportamentos de transtorno alimentar, né? Então, assim, postar a foto e estando super bem fisicamente, a gente já sabe que isso tem um impacto de aumentar transtorno alimentar em adolescentes, né? Então, a rede, ela precisa de um filtro. A gente precisa ter uma visão crítica de tudo que a gente vê na rede. Ela vai ser sempre um recorte, né? Talvez o meu treino nem foi tão bom, mas eu vou postar o tiro que eu fiz melhor, né? Talvez eu nem tô tão com a barriga chapada, mas eu vou lá e coloco um filtrozinho. Então, todo mundo que entra na rede precisa lembrar que é um recorte e que o que tem ali não necessariamente é totalmente verdade, para se autoavaliar de uma maneira menos punitiva, porque esse é o problema. O problema não é o que a pessoa postou, é como eu reajo diante daquilo. Aquela informação. Exato. Eu me sinto uma droga, eu me sinto uma gorda, eu me sinto uma preguiçosa, porque a menina tá lá todo dia treinando. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? E para uma pessoa que está vulnerável, uma pessoa que está sensível, instável, deprimida, é um horror. Assim, não abra uma rede social, porque vai impactar de uma maneira muito, muito perigosa. É verdade. Serginho, quando foi a última vez que você postou o seu abdômen, Serginho? Conta pra nós aqui. Não posso postar, que senão vai fazer muito sucesso, viu, Wagner? Você é o cara que deveria postar pra transformar a rede. E você não posta, entendeu? Posta o seu abdômen pra nós, gordinho. Marca o Café com Tri. O que eu acho engraçado é que ele fala de mim. Mas, meu, dá uma olhada nessa cara de bolacha que tá na tela aí dele, por favor, vai. Essa traquinas. A gente precisa marcar um episódio Carlinha, de bullying tá aqui, falando... viu, Carla? Então... de bullying. Vamos. Ô, Carlinha, a gente tá falando de mundos paralelos, né? Mídias sociais são mundos que muitas vezes não são reais. No mundo real, quais são os maiores vilões para a cabeça do ser humano, do atleta amador ou profissional, que atrapalham ele na performance, nos treinos, nas provas? Vou chutar aqui. Problemas profissionais, problemas pessoais de relacionamento dentro da família, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Quais são, nessa trajetória toda tua, quais são os maiores, o que aparece, e quais são os mais difíceis de você tratar e de que forma você muda a cabeça das pessoas? Porque muitas vezes o atleta, principalmente profissional,
ele vai competir, mas ele vai ter que competir naquela data daquele jeito. Não tem, né? Ele não vai conseguir melhorar todo aquele problema pessoal que ele vem enfrentando, seja financeiro, seja de relacionamento, seja um familiar que faleceu. Como é que funciona isso? Então, um atleta profissional que já chegou no topo, ele tem uma habilidade para lidar com as adversidades, que ele já desenvolveu um repertório, né, de conseguir fechar uma janela e fazer o treino dele e performar. O que acontece com o atleta amador, né? O atleta amador, a vida dele vai além, né, de tudo isso. Ele não tem pessoas cuidando da vida financeira dele como um atleta profissional às vezes tem. Ele não tem uma pessoa cuidando da mídia dele como um atleta profissional às vezes tem. Então ele tem que lidar com tudo isso. Com a família, às vezes com a família questionando o jeito como ele lida com o esporte, né? Ele tem que lidar com como ele se sente em relação aos pares dele no treino, na relação dele com o treinador dele. Então, o que eu já ouvi muito? Eu nunca vou conseguir, aquela pessoa é muito melhor que eu. Então, tem às vezes esse perfil de se colocar para baixo. E tem o perfil do adicto, né, gente? Tem o perfil do eu tenho que conseguir, eu não abro mão, como que eu não consegui esse resultado? Então, tem uma queixa que vem, que é sempre assim, mas por que eu treino tão bem e eu não consigo competir tão bem? Essa é uma queixa que aparece bastante. E não é muito fácil mudar a cabeça das pessoas, né, Serginho? Então, o meu trabalho, na verdade, eu tento não mudar a cabeça de ninguém. Eu tento, pelo menos, né, eu sou uma parceira aí para fazer uma leitura do que está acontecendo. Acho que a primeira coisa que a gente faz é isso. Vamos entender o que está acontecendo? Me conta quem que é você. Como que o esporte entrou na tua vida e qual que é a importância que ele tem agora? Para você estar vindo numa psicóloga do esporte, você ser um atleta amador, ele já é importante, né? E qual que é o nível de importância, a função que ele estabeleceu na tua vida? Quantas horas por dia, quanto dinheiro você gasta com tudo isso? Né? E por que você está trazendo para mim um sofrimento? Porque, gente, é isso que acontece. O atleta que chega para mim, ele não chega assim, Carlinha, vamos lá, quero fazer o meu melhor Iron. Não. Ele chega assim, puta, foi uma merda meu Iron e eu preciso melhorar pro próximo. Né? Ele chega sofrendo, ele chega frustrado, ele chega envergonhado, ou ele chega ansioso, ou ele chega com medo, né, de que, eu não vou conseguir. Então, é assim que um atleta chega para um trabalho de preparação mental, né? Ele chega frágil. E a ideia é a gente entender, nossa, como que o esporte, que supostamente iniciou na tua vida para ser algo que né, você se sentia competente, você trazia saúde e bem-estar, tá te trazendo um sofrimento psicológico. E aí a gente vai fazendo toda essa leitura para entender o tamanho do esporte, que função que ele foi, né? Ele foi tomando e como que a gente pode equilibrar de novo isso na vida dele. Até porque o agente transformador, você é uma ferramenta que está ali para, né, dar o caminho, mas é individual isso, é de cada pessoa, pessoas com mais ou menos dificuldade. A gente vê muito, e assim, eu já passei por isso, né, nos meus primeiros Irons, e tem muita gente que passa por isso. Eu não sei o Beto se ele teve alguma ocasião como essa, de pessoas que querem fazer uma prova muito longa, como o Ironman, que exige, né, da pessoa e até paralelamente da família inteira, um sacrifício muito grande, porque são horas treinando fora de casa, você tem abstinência de diversas coisas, você não pode dormir muito tarde, uma festa, não pode beber, tem que comer. E muitas vezes você não encontra dentro da família esse apoio. E é duro quando você não tem um apoio, né? O que fazer, né, quando você não tem esse apoio, né? Obviamente eu estou falando que o ideal é ter o apoio, porque eu enxergo que muitas vezes você tem que ser um pouco egoísta com aquele teu objetivo e falar, não, eu vou fazer. É quase como uma blindagem de um profissional, né? Ô Serginho, Sim. Eu acho que aí a gente até comentou, você falou, cara, tem que ter o apoio da família. A gente que é amador, precisa tá todo mundo junto, todo mundo na mesma página. Porque assim, você pode dizer, não, eu vou fazer e pronto. Cara, é difícil, né? Porque tem as obrigações da família, tem as coisas em casa também que você... Então, acho que encontrar esse momento de você fazer é o importante também. Porque não adianta você querer fazer no momento totalmente errado. Porque aí vai dar problema, é óbvio que vai dar problema, e não vai ser a Carla que vai salvar, né? Então, é isso que a gente tem que também encaixar tudo aí também, né? A meta de fazer um Ironman, né, gente? Toda vez que chega alguém com essa meta aqui, eu pergunto pro atleta, mas você já conversou em casa sobre isso? Você já contou como que vai ser seu final de semana? Porque quando a gente estabelece essa meta, e são 6 meses, né, de meta, a gente faz uma negociação.
com a família. E se essa família tá parceira e percebe a importância que é para o atleta fazer isso, é sensacional, porque a família vai fazer parte disso, vai ser gostoso. Agora, se esse atleta, ele treina muito, porque é um espaço de fuga, porque ele nem quer ficar com essa família, né? Os treinos vão abrindo um abismo nessa relação. Então, cada caso é um caso, e eu acho que, né, não dá aqui pra gente avaliar todos, mas com certeza uma família que tá também ganhando com o Ironman do pai ou da mãe é muito positivo, né? Eu fiz 2 Ironmans com um filho de 4 e 5 anos na época. Se eu não tivesse o suporte da minha família, se não fosse legal ali, tá todo mundo, não faria sentido, né, tá tudo ali. Ao mesmo tempo, eu senti uma culpa gigante de estar longe do meu filho pequenininho naquele momento. Então, nunca é fácil, gente. Nunca é fácil. Estamos esperando ainda para te treiná-la para fazer um Ironman bem feito. Desculpa, falei. Ai, Wagner, eu não sei. Essa é uma das coisas de ficar velha e de ganhar autoconsciência, é se perguntar se você precisa disso. Eu não sei se eu preciso de mais um Ironman, entendeu? Eu tô felizona, cara. Chupa, Wagner! Não vai me dar o prazer... Não vai me dar o prazer de treinar lá pro ar, mas tudo bem, já fiquei feliz, já treinei pra 70.3, já tô ok com isso. E batemos o nosso recorde, né? Apesar de você me chamar de velha, mais velha eu fiz o melhor tempo do que quando era mais nova. Desculpa, hein, Serginho? Desculpa, Serginho. Mas é isso, né? Eu acho que tem momentos da vida, como o Betão falou, não dá pra escolher no momento errado. Eu tô no momento da minha carreira profissional que não faz o menor sentido me dedicar para um Ironman, né? Porque a gente sabe que tem uma mega dedicação, e minha dedicação hoje em dia é profissional. Então, essa também são outras escolhas. Tem momentos e janelas da vida que a gente vai se dedicando para algumas coisas e fases. Tem que estar muito afim. Exatamente. Sensacional. Não, eu queria fazer uma pergunta para Carla, meio fugindo um pouco do tema aqui. Carla, você, nós estamos aqui, né? Eu, Wagner, o Serginho e você. Então, uma mulher e 3 homens. A gente não tem a Érica hoje aqui, que é a nossa, que sempre ajuda a gente aqui também. No meio do esporte, claro que desde que a gente começou lá atrás, a gente viu que em 97, 98, tinha pouquíssimas mulheres. Hoje já tem mais, né? Mas você ainda tem muito preconceito com a mulher, você se sente, às vezes, sente um preconceito no seu trabalho, com relação ao seu trabalho com os técnicos, que eu acredito que deve ser a maioria homens ainda, né? E se isso mudou desde que você começou? Vou começar te contando, para responder isso, Betão, que quando a minha especialização em psicologia do esporte, o tema que eu escolhi foi por que mulheres fazem Ironman? Porque eu queria entender por que a mulherada fazia esse negócio, gente, que tem nome de homem, né? E depois que eu fiz a pesquisa, que eu concluí ali as minhas perguntas, eu fui fazer Ironman. Né? Naquela época, na década lá, né, início dos anos 2000, eu entrevistei meninas que diziam o seguinte: eu faço Ironman para me sentir livre, para competir junto com os homens, para me sentir respeitada no nível que os homens sentem e para me sentir valorizada por todo mundo, né? E quando eu fui fazer o Iron, era isso um pouco também. Era assim, puta, eu quero fazer junto com os meninos. Eu quero fazer esse negócio que os meninos são capazes de fazer. Que lindo! E a gente eu pelo menos senti isso naquela época, em 2005, 2004, que as meninas que faziam Iron, que não eram tantas, elas eram bastante respeitadas, né? E isso era uma das causas que provavelmente me levou pro Iron, essa sensação de que a gente também pode se sentir competente, também pode se sentir Iron Woman, e eu acho que boa parte das mulheres continua fazendo por causa disso, né? Por conta de viver essa experiência dentro do esporte, me sentir respeitada, eu sempre busquei isso dentro do meu trabalho. Então, eu trabalho, né, majoritariamente com homens, com treinadores homens, com atletas homens, com fisioterapeutas homens, e eu acho que isso me ajudou muito a me sentir respeitada e me fazer respeitada, né? Então, no ambiente onde a gente está muito com os homens, a gente tem que mostrar resultado, a gente tem que mostrar que a gente é muito boa profissional. Por que isso? Porque a gente é mulher. Então, vocês que não são, vocês não passam por isso, né? Quem é mulher sabe que você não pode ser meia boca, você tem que ser muito bom no que você faz para, de fato, você ser respeitada. E, de certa forma, eu acho que o esporte é um ambiente que a mulher conquista isso, né? Quando ela
faz um feito diferente esportivo, ela também se sente respeitada. Eu fui muito inspirada por mulheres no esporte, né? Eu assisti uma palestra lá em Portugal, junto com os atletas da Hortência, e ela contando, eu lembrava de eu adolescente assistindo a Hortência. Ela foi eleita a melhor do mundo, então assim, uma mulher brasileira eleita a melhor do mundo, isso inspira as outras meninas, né? Então, eu espero poder também ajudar outras meninas a chegar nessa sensação. E eu acho que isso o esporte também faz, né? A gente poder entender o esporte como um ambiente de sensação de competência, de valorização, e não só de resultado, né? Vai muito além. Legal. E, Carla, então agora nós vamos pro nossos finalmente aqui, vamos pro momento roda presa aqui. Assim como eu, Vagnão e Serginho, você já tem bastante tempo de experiência, então você já deve ter passado por alguns momentos aí pitorescos, pra falar o... E aí eu queria que você contasse algum, assim, mas pode ser aquele pior que você, assim, não quer contar pra ninguém. Você conta só aqui pra nós, assim, coisa leve. Nossa, Coisa íntima, né? eu tenho um muito bom pra contar pra vocês, se vocês não sabem dessa história. Eu sou da época que a gente fazia meio Ironman em Pirassununga, né, Betão? Que eu tentei largar a Carla uma vez lá, acho que foi, nem lembro quando foi, ela não saía de perto, eu falei, essa mulher não desgruda, meu, fica grudada, eu não conseguia, nadou comigo, a filha da mãe. E aí, eu já tinha feito, 5 vezes essa prova, e cheguei meio desleixada, meio em cima da hora pra fazer o meio, e fui pra largada. Como eu sempre fiz, saí correndo, né? Fui lá, bonitona, lá na frente da faixa e larguei. Só que eu não tinha ouvido o congresso técnico. E naquele ano, ia ser o primeiro ano que homens e mulheres largariam em largadas separadas. E eu larguei junto com os homens. A única mulher que largou com os homens. E eu saí, eu nem reparei. Só que deu pau em todo mundo, né? Então. Deixou todo mundo pra trás lá. Quando eu cheguei na transição, o meu treinador na época, que era o Emerson, falou: Carla, seguinte, você largou errado, tudo bem, continua, eles vão pegar no seu chip aí e tá tudo beleza. Ok. E aí terminei a prova, na correria fui embora e pedi para uma amiga minha, não sei se vocês conhecem, a nossa querida Cacau, para ela pegar o meu troféuzinho. Porque eu, cheguei em primeira ou segunda. Bom, ela lá esperando o meu nome, quando chamaram meu nome, começaram a xingar. Óbvio, né? Quem é a menina que largou e quis roubar lá e largou junto com os homens? Todas as meninas estavam completamente putas comigo, porque acharam que eu tinha largado pra chegar na frente. E a Cacau, nem um pouco boba, falou assim: eu que não vou pegar esse troféu e falar que eu sou amiga da Carla. Foi embora correndo. Mas é isso, eu já larguei errado, né? E deu todo esse rolo. E essas coisas acontecem quando a gente não leva muito a sério assistir o congresso técnico. Nossa, então essa história eu já sabia, né? Bom, tava fechado, é isso que vocês estão reclamando aí, né? Mas essa história eu já sabia. E agora eu quero fechar então com o nosso quadro Sessão Recovery, onde nós compartilhamos dicas de filme, livros, séries, etc. para os amantes do esporte. Carlinha, queria começar com você. Algum filme, alguma série, algum livro que você indica? Ah, não posso não indicar o meu livro, né, Wagner? Eu vou indicar o Léo. Pode ler, que quem não leu, leia que vale a pena. Eu vou indicar vale a pena mesmo, bem bacana. Uma conquista baseada em histórias reais, que eu escrevi junto com 2 psicólogos, falando sobre a trajetória de um atleta que a gente inventou, mas baseada em todas as histórias que a gente já viveu, de um atleta de alta performance. Então, se você quiser saber como que é, né, o trabalho da psicologia do esporte ao longo da vida de um atleta, até ele ter sucesso, até ele fazer transição de carreira, pode ler o Léo. Gordinho? Eu vou indicar um livro de um cara que é da tua época, Vagnão. Já aposentou. Que é o Champions Mind, que é um livro que o Pete Sampras, ele conta histórias, né, de superação. Inclusive um livro muito elogiado pelo próprio Roger Federer, chama A Champions Mind com Peter Sampras, que foi um dos maiores campeões de tênis. Sensacional. E o Beto, Sócrates, o quê, Beto? Hoje eu vou sair do futebol. Vou sair do esporte. Vou indicar uma série que é boa pra assistir na quarentena, que eu assisto com a Andressa, a gente assiste sempre aqui, que chama Modern Family,
que é uma série do Netflix. Ah, muito É pra legal. se divertir, é uma família, cara, muito legal. Eu assisto sempre com a D aqui, a gente curte, dá muita risada lá com esse negócio, então é pra sair um pouquinho do esporte, porque eu sempre indico coisas do esporte, né? Hoje eu vou dar uma variada. É bem divertido mesmo essa série. Eu já assisti algumas vezes, é bem legal. É bem legal. E eu vou indicar um livro que chama The Triathlete's Guide to Mental Training, de Jim Taylor e Terry Schneider. Aí, pra Carlinha, vou mandar esse livro pra Carla, pronto. Pra ela entender um pouquinho a cabeça também dos nossos triatletas malucos. Ó, eu quero saber o seguinte, Carlinha, você precisa criar um curso pra coach. Psicologia pra coach. É isso que você precisa, pra gente poder aguentar os caras. Eu tô ficando doido, não aguento mais comprar o tarja preta, quero gastar com psicólogo agora, vai. Indica, segue a dica do coach. Mas é isso aí, coach. Vocês precisam ter suporte também. Vocês lidam com pessoas, né? Então precisa mesmo. Pra aguentar o Sérgio. Só pra aguentar o Sérgio, eu fico louco aqui. Carlinha, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Muito obrigado. A gente demorou, mas eu acho que ficou bem legal. E vamos voltar outras vezes, né, Carlinha? Pode me chamar já que eu vamos venho. marcar o de bullying, que acho que tá sofrendo todo mundo aqui. Um é chamado de velho, outro é de gordo, outro é de aposentado. Aqui nós estamos aqui com Na nossa época o bullying era diferente, né, Então a gente consegue dar risada ainda com isso. Viu? Pessoal, e siga-nos no Instagram, @cafécontri, e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo Café com Tri. Valeu! Valeu, gente! Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.